Na certa, você tem acompanhado as notícias econômicas mais recentes, principalmente aquelas relacionadas à brutal queda do PIB brasileiro em maio, registrado em maio de 2%, uma coisa assim terrível, tenebrosa. Na verdade, foi um despencar do PIB, esse valor de 2%, uma coisa assim impressionante. Afinal de contas, um ano você ver uma queda de 2% é uma coisa assim que já é para deixar de cabelo em pé a opinião pública, o setor econômico de um país, a população como um todo, porque não é algo normal, não é algo comum. Espera-se sempre algum grau de crescimento econômico, mas você ver isso em tão pouco tempo é realmente algo assustador. E é claro que nós já ficamos com uma pulga atrás da orelha com essa história e nos perguntando como é que os próximos meses serão. Houve crescimento econômico em abril, mas agora os números de maio realmente decepcionaram bastante e nos deixaram preocupados. Como é que vai ser o resultado de junho quando ele for divulgado, né? Por enquanto podemos apenas especular. Porém, o fato é que os isentões da área econômica já estão jogando a toalha a todo vapor aí. Outros isentões de outras áreas também estão seguindo o mesmo caminho por conta das bobagens que o Lula fala, por conta da falta de diversidade no governo Lula, enfim, por causa dessas coisas aí. Agora, na área econômica, temos visto isso de forma mais específica acontecendo ao longo deste ano. Esse movimento já começou no final do ano passado, mesmo gente que fez o L, isentões que votaram no Lula, que apoiaram a eleição dele, no ano passado já haviam desistido de apoiá-lo, de manter-se aí na base aliada, no apoio intelectual e econômico do Lula, e depois que ele assumiu o mandato, a coisa ficou ainda pior do ponto de vista econômico, mais gente já está pulando fora do barco, né? E a bola da vez, depois do senhor Pércio Arida, depois do senhor Henrique Meirelles, que desejou boa sorte para os investidores, né? Na campanha eleitoral ele estava lá de braços dados com o Lula e com essa trupe toda que acompanha o Molusco, né? Logo depois desejou boa sorte para os investidores porque ele estava desacreditando do Brasil, né? Depois desses senhores todos abandonarem o barco, parece que quem está acordando para a vida, se deparando com a dureza da realidade econômica do governo Lula, é a própria Miriam Leitão. Sim, você conhece ela bem, você sabe o quanto ela fez o L, o quanto ela passou o pano pro Lula de forma geral e como ela distorce a economia e a realidade para encaixar tudo isso dentro desse seu discurso ideológico que supostamente traz um Lula aí preocupado com a economia e um defensor da democracia, das instituições, essa coisa toda aí do o amor venceu, não é? E a verdade é que sim, ela está encarando a realidade, ela está acordando para a vida, mas ainda não assumiu isso totalmente. Não duvido nada que esse dia vai chegar em breve da Miriam Leitão dizer que se arrepende de ter feito o L, de ter apoiado o Lula nas eleições, de ter votado nele. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. No momento que nós estamos vendo é uma Miriam Leitão ainda passando pano para o Lula, tentando justificar o injustificável. Nas palavras dela, segundo o que ela declarou recentemente a respeito desse valor da queda do PIB brasileiro em maio, nas palavras da Miriam Leitão, essa queda não foi esperada, né? Por quem que não foi esperada? Eu já estava esperando algo do tipo há um bom tempo, para falar a verdade, dadas as políticas econômicas adotadas pelo atual governo, né? Estranho seria se não tivesse tido uma queda econômica. Isso aí seria uma coisa para a gente pensar e tentar entender o que estava motivando isso. O PIB brasileiro cair é a coisa mais normal do mundo, dadas as condições econômicas que estão sendo cultivadas pelo governo Lula. Estranho para mim é a Bolsa de Valores ainda estar valorizada em relação ao começo do ano, com resultados econômicos tão pavorosos, né? Mas uma hora isso aí também vai se ajustar, assim como aconteceu com o PIB. A realidade econômica sempre bate à porta, né? Então a Miriam Leitão disse que não esperava esses números, o mercado não esperava, e para falar a verdade, eu esperava sim, muita gente já devia ter em mente que isso iria acontecer também, diga-se de passagem. E é claro, como não poderia deixar de ser, ela tratou logo de culpar a taxa de juros, a alta taxa de juros, por conta desse fraco desempenho econômico brasileiro no mês de maio. Nas palavras dela, essa taxa de juros dificulta o desenvolvimento da economia, a expansão de negócios, a abertura de novas empresas e coisas do tipo. Novamente, aquele velho discurso já muito conhecido e já muito batido de que a economia precisa de um subsídio
subsídio estatal, uma taxa de juros facilitada, manipulada pela máquina estatal, para que a economia possa se desenvolver, possa crescer, novos negócios possam ser realizados, empregos sejam criados, renda seja produzida no país. Então ela incorre mais uma vez nesse erro que é típico desse tipo de economista mainstream, desse pessoal desenvolvimentista. Então ela já começou a perceber para onde que o barco está indo em matéria econômica, já viu que a vaca já está caminhando para o brejo mesmo, porém ela ainda fica apontando os erros que não existem, né? Erros fajutos, falácias aí, provavelmente para tentar justificar o fracasso do governo Lula, colocando isso na conta do Campos Neto, que aliás é o que o PT tem tentado fazer durante todo este ano. Já antevendo a tragédia econômica que o partido vai causar no Brasil, esse pessoal quer eleger um bode expiatório que vai ser o Banco Central na pessoa do Campos Neto, com certeza por conta da taxa de juros. Agora, aproveitando esse gancho aí, essa deixa dada pela Miriam Leitão a respeito dos motivos que causam o atual fracasso da economia brasileira, a queda do PIB observada recentemente, uma queda que, volto a dizer, foi brutal, assustadora, nós poderíamos então argumentar sobre o ponto de vista da escola austríaca de economia, do libertarianismo, né, do austro-libertarianismo, de uma forma abrangente. O que fazer para desenvolver a economia do país, para que a economia volte a crescer? Seguir os passos indicados pela Miriam Leitão, um abaixamento da taxa de juros de forma artificial manipulada pelo Estado? Claro que essa não é a solução anarcocapitalista austro-libertária. Com certeza não é esse o caminho a ser seguido por todos os que conhecem a escola austríaca de economia, né? Em primeiro lugar, o que é preciso fazer para desenvolver a economia do país é você cortar impostos. O Brasil não aguenta mais pagar impostos nessa proporção. Do ponto de vista libertário, qualquer imposto já é roubo, mas é sabido, é notório que conforme você vai diminuindo uma carga tributária, a economia vai se aquecendo cada vez mais porque você desafoga o setor produtivo da sociedade. Então esse é o primeiro passo a se tomar, reduzir a carga tributária. Certamente não é o que o governo Lula vai fazer. Temos visto aí um esforço constante por parte do senhor Fernando Haddad, da senhora Simone Tebet e da grande mídia aí alinhada com o governo PT de ficar propagando a ideia de que precisamos ter mais impostos para fechar as contas públicas deste ano. Cortar na própria carne não. Precisamos enfiar a mão no bolso da sociedade produtiva, do setor produtivo da sociedade para pagar as nossas contas, fechar o nosso balanço, o nosso orçamento, né? Então o governo Lula não vai diminuir os impostos aí, a carga tributária, mas isso seria a primeira coisa a se fazer. A segunda ação a ser tomada por parte de um governo que realmente quisesse desenvolver a economia é diminuir a máquina estatal, diminuir o seu próprio tamanho, vender empresas estatais, cortar cargos públicos, parar de fazer novos concursos públicos aí, que é a tática que o Paulo Guedes sugeriu, né? Já que você não pode demitir os funcionários públicos que já estão efetivados, né? Eles têm estabilidade, você para de fazer concursos, porque os funcionários vão se aposentando e a sua vaga não é reposta por ninguém. E aí a máquina pública vai diminuindo, a quantidade de funcionários públicos vai diminuindo e esse setor que não é produtivo vai perdendo aí a sua relevância dentro do montante do dinheiro que é gasto no país. Você libera recursos para que a iniciativa privada possa trabalhar e você libera mão de obra também do setor público para que ela vá para o setor produtivo, para fazer algo de produtivo para a sociedade mesmo. Na sequência, é necessário acabar com as regulamentações, porque isso dificulta o empreendedorismo, a atividade empreendedora produtiva no país. Então acabe-se com as regulamentações, com esse monte de leis, com esse monte de restrições à atividade econômica, libera o mercado para que as empresas possam atuar de uma forma completamente competitiva, dando o máximo de si com o máximo de produtividade, agindo da forma mais eficiente, que é o máximo de eficiência que se consegue é quando o Estado não intervém na economia, o mercado age de forma livre. E aí, por fim, o governo deve acabar com o Banco Central e com essa brincadeira de taxa de juros. Libera a taxa de juros para que o mercado resolva isso e a taxa
vai flutuar conforme o mercado, conforme a lei da oferta e da demanda, porque no final das contas, embora muitos economistas pareçam se esquecer disso, a taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro na economia, né? Você pega uma quantidade de dinheiro emprestado e depois você paga isso com acréscimos de juros, ou seja, você paga com um custo, com um preço, com um valor a mais ali do que você pegou originalmente. É o preço do valor no tempo, né? Uma forma mais precisa de dizer isso, mas é o custo do dinheiro no final das contas. E tal como qualquer outro preço da economia, ele está sujeito à lei da oferta e da demanda. Então, se existe muito dinheiro poupado na economia, a oferta de dinheiro é grande, a taxa de juros cai. Se tem muita gente querendo pegar esse dinheiro, muita gente demandando esse dinheiro poupado, a taxa de juros aumenta e aí você mantém um saudável equilíbrio entre pessoas poupando dinheiro para ser emprestado e pessoas tomando empréstimos, não é? Na medida em que a taxa de juros sobe porque tem muita gente querendo pegar dinheiro emprestado, mais gente vai guardar dinheiro, vai poupar porque vale a pena. A taxa de juros cresceu, isso aí estabiliza a oferta, faz com que a taxa naturalmente diminua até o ponto do equilíbrio novamente. É assim que funciona em qualquer mercado, assim que deveria funcionar numa economia livre com uma taxa de juros aí completamente decidida pelas forças do mercado. Isso aí certamente faria a economia crescer de uma forma pujante e de uma forma até rápida. Não demoraria muito tempo para a gente arrumar a casa, ter os fundamentos aí para termos uma economia realmente rica, produtiva, geradora de renda, geradora de emprego, né? Infelizmente, o que nós temos no Brasil hoje é a dupla Lula e Haddad, com todo esse séquito da grande mídia aí, esses baba-ovos aí da grande mídia, que ficam estendendo o tapete vermelho para o Fernando Haddad e para o Lula, que ficam endossando tudo que essa dupla sempre coloca aí na mídia, as políticas que eles adotam, as coisas que eles querem forçar, enfim, sempre endossam esse tipo de coisa aí. O que nós temos no Brasil é essa gente petista. E quando esse pessoal está no poder, infelizmente nós temos o pior cenário econômico que se possa imaginar. Então, infelizmente, tudo indica que nós teremos uma piora econômica, números cada vez piores nos próximos meses e nos próximos anos, né? Isso aí para horror de todos os isentões que fizeram L, inclusive da senhora Miriam Leitão, que com sua ideologia econômica política totalmente furada, ajudou a condenar o Brasil a mais 4 anos de subserviência a esse tipo de modelo econômico completamente fracassado, cuja única capacidade é a de destruir totalmente a economia do país em que ela seja instalada.